O que é uma sobrecarga elétrica e como evitá-la? Uma sobrecarga elétrica ocorre quando há uma demanda excessiva de energia em um circuito elétrico. Isso pode ocorrer quando muitos aparelhos elétricos estão conectados a uma única tomada ou quando o circuito elétrico não é dimensionado corretamente para a carga elétrica que está sendo utilizada. Uma sobrecarga elétrica pode causar aquecimento excessivo dos fios elétricos, o que pode levar a incêndios ou curtos-circuitos. Para evitar uma sobrecarga elétrica, é importante dimensionar corretamente o circuito elétrico para a carga que está sendo utilizada. Isso significa certificar-se de que a fiação, disjuntores e outros componentes elétricos são dimensionados adequadamente para a carga elétrica que está sendo utilizada. Além disso, é importante não conectar muitos aparelhos elétricos a uma única tomada ou extensão elétrica. Como evitar acidentes no uso de extensão de tomada? Extensões elétricas são acessórios muito utilizados pelos brasileiros no dia a dia, quando se precisa ligar mais de um objeto ao mesmo tempo, ou encurtar a distância de um aparelho para uma tomada. As extensões elétricas é um bom aliado, no entanto, é preciso ficar atento aos cuidados necessários para utilizar esse acessório com segurança e evitar curtos-circuitos e incêndio. A utilização desses equipamentos deve ser feita com cautela. Extensões elétricas são utensílios que nos facilitam muito a vida, mas deve ser utilizado observando alguns cuidados. O primeiro deles é saber se a quantidade de corrente que aquela extensão suporta é suficiente para alimentar aquele aparelho. Por exemplo, se você tem um aparelho que consome 10 amperes e a extensão suporta somente 7 amperes, o aparelho não pode ser usado naquela extensão. Além disso, os imóveis devem necessariamente contar com um dispositivo chamado disjuntor, que dá segurança, evitando curtos-circuitos. Segue algumas dicas indispensáveis para o uso de extensão. Não sobrepor uma extensão elétrica na outra. É indicado que seja utilizado somente uma extensão por tomada. Verificar a compatibilidade do fio com relação ao aparelho que vai ser colocado em funcionamento. É importante saber se a quantidade de corrente que a extensão suporta seria suficiente para alimentar aquele aparelho. Terceira, utilizar extensões fabricadas para o fim que serão utilizadas e verificar sempre as especificações nas embalagens. Não tente fabricar extensões elétricas ou Benjamin por conta própria, o que pode ser perigoso quando não se tem o conhecimento necessário e os materiais adequados. Em caso de incêndio provocado por mau uso de extensões elétricas, jamais tente apagar com água. O combate deve ser feito com a utilização de agentes extintores tipo C, que não conduzem eletricidade, como por exemplo o CO2 e pó químico, que são adequados para serem utilizados em materiais energizados. E disque para o 193 para chamar o bombeiro se houver necessidade. Não arrisque sua vida e o seu patrimônio. São as dicas do PFPC, Projeto de Formação Profissional com Cristo.